Olá, bom dia. O projeto de metropolização está sendo discutido há mais de 15 anos. Já passou aqui pela Assembleia Legislativa, já foi aprovado, mas até agora nunca tinha saído do papel. Mas parece que as coisas vão mudar a partir de agora. E é sobre isso que nós vamos conversar no café de hoje. Porque quem veio conversar comigo nessa manhã foi o vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Chaguinhas, que também já foi presidente por 3 meses. Bom dia, vereador. Bom dia, Elda. É uma satisfação estar aqui na Assembleia, na TV Assembleia, que é co-irmã, é a irmã rica da Câmara Municipal de São Luís, né? A irmã rica, gostei dessa. Então, nós estamos aqui porque a metropolização é algo a mais na gestão dos municípios e do Estado. Então, nós somos 13 municípios da região metropolitana. São Luís é a caixa de ressonância do Estado, sim, né? Sim. Que é a capital. Mas nós temos 13 municípios no entorno que ficam quase que gravitando em torno de São Luís. E são municípios que têm assim, um grande potencial turístico, porque a vocação da região metropolitana é industrial, sim. É comercial, sim. Mas a grande vocação é turística. Então a metropolização ela vai trazer esses recursos para que toda a região seja vista. E aí tem os instrumentos da região metropolitana que vai vir, por exemplo, na segurança. O bom turismo tem que ter segurança, preço e qualidade, não é? Turismo tem que ter muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Para ser esse instrumento de desenvolvimento que a gente pensa, né? Ele precisa de infraestrutura, ele precisa de segurança, ele precisa de saúde, ele precisa de muita coisa. Mas eu estou vendo que esse é um assunto que empolga o senhor, né? Empolga. Eu fui secretário metropolitano aqui no governo do Tadeu. Já tem no quando DNA. Quando a gente discutia só assuntos metropolitanos, você ainda não tinha a metropolização pronta e votada pela Assembleia. Hoje nós temos pronta e votada e agora é um esforço da sociedade e responsabilidade da classe política de tirar do papel. 15 anos depois, ou até mais disso, né? Muito tempo conversando a respeito, muito tempo lutando por isso. O que atrapalha tanto um projeto se ele só vem, assim, a metropolização eu vejo que só vem trazer benefícios, como a gente começou a falar, que a gente ainda vai falar. Só vem trazer benefícios, todo mundo quer. O que emperra, vamos dizer, essa saída do papel para a execução? Nós maranhenses somos muitos trabalhadores, mas nós gostamos muito da zona de conforto. Entendeu? Então essa zona de conforto, você está em determinado local da gestão, prefeito, ou deputado federal, ou deputado estadual, então, ou governador, você tem aquela zona de conforto. Para sair, dar um outro passo, você tem que sair dessa zona de conforto. E essa zona de conforto que nós queremos deixar para criar a metropolização da Grande São Luís, porque ela vai trazer muitos benefícios. Por exemplo, e quero dizer que a metropolização só acontece se o governador puxar para si. Como o governador Brandão... Precisa de uma figura maior, tomando conta desse processo todo, né? Isso. Os municípios sozinhos não podem fazer. Não podem. Aí é importante para os municípios que eles unidos, eles vão buscar no atacado. Que no varejo sozinho ele não rompe a barreira. São Luís pedindo sozinho, Passo do Lumiar pedindo sozinho, Raposa pedindo sozinho, não vem. É importante ser pequenininho, né? Mas como você diz, junta no atacado, faz o pedido geral, a coisa tem uma força maior. E aí é que no efeito guarda-chuva, ampara todos. E isso é importante porque o vereador lá de Icatu, que Icatu está dentro da região metropolitana, ele passa a ser um vereador metropolitano. Ele tem como vir conversar. Por exemplo, nós iremos reunir os 13 vereadores, iremos conversar com a presidente da Assembleia para marcar uma audiência com o governador. Você já viu 13 câmaras indo ao governador dizendo, olha, governador, todo esforço que Vossa Excelência fizer da metropolização, nós vamos estar juntos, dando esse fortalecimento. Então aí você vê o seguinte, cadê o Hospital Metropolitano para atender 1.600.000, que são as pessoas que moram nessas 13 cidades? Quer dizer, nós iremos, por exemplo, criando o Hospital Metropolitano, o Socorrão 1 e 2, ele vai diminuir espaço de gente e as pessoas vão ser melhores tratadas. Porque o grande problema também da metropolização é dar espaços para que você possa conviver com saúde e no momento que você está dentro, você ter oferta.
Entendi. Só uma coisinha bem aqui que eu fiquei em dúvida. Quando você fala 13 deputados, 13 vereadores conversando, 13 presidentes. 13 presidentes de Câmara. Então, esses 13 presidentes de Câmara formam uma nova Câmara desse processo de metropolização, é isso? É Cada isso. um representando o seu município, formam uma nova Câmara de Presidentes. Exatamente. Ela sai da condição de estar no município e vem participar de um fórum permanente, aonde ele tem a locomoção de falar esse fórum permanente com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, aí com a iniciativa privada, SEBRAE, Federação do Comércio, Federação das Indústrias. Então, o fórum permanente, ele tem como se sair muito rapidamente. Então, cada vereador passa a ser um vereador metropolitano. E aí a Assembleia, ela está no seu local, as câmaras estão no seu local, mas aí o Fórum Metropolitano Permanente, ele é exatamente para agregar e até para dizer, governador, vamos avançar mais um pouco, vai ser bom para a sua gestão, e nós temos 4 regiões metropolitanas prontas no Maranhão. E aí eu quero aqui dizer dessas regiões metropolitanas, como é que elas já estão prontas. Por exemplo, a grande Presidente Dutra, a cidade polo seria presidente com todas aquelas cidades do entorno. Você fala na formação de novos polos de metropolização. E o primeiro seria esse. Esse aqui, 13, e de Imperatriz. E de Imperatriz. Seria formando pontos. Câmaras metropolitanas. Por exemplo, a Grande Bacabal, é tudo na região central. Na Grande Bacabal, outra região metropolitana. Outra região Grande Santa Inês. Nós temos aqui aproximadamente 2.800.000 pessoas aqui. O que é importante? Nós temos aqui o que é mais importante do progresso, 3 BRs. 135, 222 e 316. E temos o Porto do Itaqui bem aqui, ó. Isso. Então, o que está faltando para consolidar isso? A Assembleia votar e o governo do estado criar o distrito industrial. Para cada região dessa, distrito industrial. E aí, criando o distrito industrial, porque lá já tem hotel, lá já tem aeroporto, faz só ampliar nessas cidades polo, os aeroportos, e depois ter uma boa e grande secretaria de indústria, comércio e serviços para vender lá fora. Olha, tem um distrito industrial na região metropolitana da Grande Bacabal, onde os terrenos são custo zero. Vocês vão se instalar lá e lá é custo zero. Tudo com infraestrutura. O Maranhão vai dar um pulo tão grande que é preciso. A gente vai se perguntar assim, por que isso não aconteceu antes? Que o céu é o limite. Quantas câmaras metropolitanas ficariam formadas, então, dentro do estado? Aqui é o seguinte, eu já confirmei mais 3. Nós somos 13. Nós estamos 217 câmaras, mas como tem cidades muito distantes, elas não dá para entrar no raio da metropolização. Nós vamos ter, no Maranhão, nós somos 7 milhões de habitantes, nós vamos ter aí aproximadamente 5 milhões dentro de regiões metropolitanas consolidadas, e 2 milhões porque são cidades muito distantes, não dá de mais fazer. Periféricas, exatamente. Né? Mas eu falo com relação à formação dessas câmaras. A gente teria uma câmara aqui, na Grande São Luís? Não, é muito importante. Você falou uma coisa importante. O Parlamento Metropolitano, ele não tem gasto nenhum. Por quê? Porque cada câmara é uma sede do Parlamento. Sim, ele já tem as figuras. Já tem a Câmara lá. Exatamente. A Câmara é um parlamento, é uma parte do Parlamento Metropolitano. Não paga ninguém, porque já é subsidiado com o dinheiro do mandato do vereador. O Parlamento Metropolitano é um fórum permanente de discussão importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, favorecendo a população de São Luís. Olha, você veja o seguinte. A metropolização vai discutir a questão da educação, porque ela sente lá na ponta uma necessidade de ter jovens preparados. E aí você vê que tem jovens que terminam o 2º grau, o ensino médio, e não sabem ler. Se nós tivermos uma agência metropolitana para cursos profissionalizantes, que atenda de domingo a domingo, nós vamos melhorar muito a qualidade da mão de obra do nosso estado e nós vamos ficar pronto para os investimentos que tiver. Nós não vamos estar importando ninguém. Por quê? Porque a metropolização vai cuidar dessa agência de desenvolvimento
nesse sentido de formação de mão de obras. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, a gente teria a Câmara de São Luís, a Câmara de Passo Lumiar, a Câmara de todos os municípios. E uma Câmara suprapartidária, vamos dizer assim, suprapartidária, formando essa Câmara Metropolitana. Isso. Ela falaria sobre problemas que estão na Câmara, mas que eles são comuns a todos os municípios. Exatamente. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, que esse assunto tem muito para falar, mas a gente volta já já. É só o tempo de tomar um café, uma água e a gente volta já. Um minuto só. Estamos de volta conversando aqui com o vereador Chaguinha sobre o Parlamento Metropolitano. E a gente estava falando nessa possibilidade de discussão de problemas comuns, juntando essa Câmara Metropolitana. Isso dá vamos dizer, uma força maior para que essas reivindicações sejam atendidas, é isso? É exatamente isso. Nós vamos fazer uma coalizão de interesses comuns e vamos trazer aonde deve ser levado. Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados Federal, a nossos federais, os nossos representantes, né, para discutir, porque nós temos um problema e nós não podemos ficar postergando isso. Vamos olhar a questão da saúde. A questão de saúde no Maranhão, o macrozoneamento da saúde, a gente olha, está tudo muito certinho, muito bem, mas lá na ponta, onde precisa da oferta de leitos, onde eu preciso da oferta de cirurgia, de medicação, de alimentação, de locomoção, a gente não tem. Por quê? Porque o macrozoneamento da saúde faz tudo certo, mas tem que ter a fiscalização dinâmica e humana lá na ponta, que não tem. Quem é que deve fazer essa fiscalização dinâmica e humana? Os vereadores e os deputados estaduais. Não é para colocar o prefeito, o gestor, no canto do ringue. Não, chamar para uma conversa. Para uma conversa. É verdade. Não é para encurralar o prefeito não, de jeito nenhum. É só para ter mais força nem na governador. reivindicação. É mais força na reivindicação e dizer assim, nós podemos melhorar nisso, nisso e nisso aqui. Entendi. Ou seja, a metropolização, com essa compreensão do Parlamento Metropolitano, o que ela quer? Oferta no serviço público. Ofertar um serviço de qualidade na saúde, ofertar um serviço de qualidade na educação, que você sabe que a educação, para você sair do seu bairro para outro, você quer ter um salário mínimo, já custa muito alto. Então tem que ter essa compreensão de que esse aluno tem que estar no seu bairro, na escola de ensino médio e fundamental. Mas isso é muito solto, porque falta a fiscalização humana e dinâmica do Poder Legislativo. Tá, vereador, deixa eu fazer aqui só uma perguntinha assim, bem do contra. A gente está esse tempo todo discutindo, a gente está chegando agora, vamos dizer, no fim do túnel onde está a luz. Sim. Quanto tempo mais a gente vai esperar para que essas ações todas que a gente está discutindo, os resultados que a gente está esperando, cheguem de verdade até esse cidadão que está esperando isso há muito tempo? É o seguinte, nós estamos trabalhando porque é o seguinte, na sociedade... Vamos esquentar nosso café para continuar a nossa conversa? Você sabe que a sociedade, o espírito norteador da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, parte da própria sociedade. Sim. E a responsabilidade da consolidação é dos políticos. Então nós temos que ver o seguinte, por exemplo, esta ação nossa, ela vai servir de um modelo. E esse modelo, ele sendo positivo, ele vai se irradiar para o resto do Estado. O que nós queremos fazer? Esse modelo de atuação na região metropolitana, onde ele possa ter a sua portabilidade para outros locais. Mas esse mesmo modelo, ele já vai ser implantado quando? Quando a gente vai ter ações o seguinte, desse? por exemplo, as ações é o seguinte, nós estamos terminando de conversar com os presidentes. Sim. O melhor é a adesão desses presidentes de câmaras, que eles estão dando o exemplo de sair da sua zona de conforto para vir para uma zona maior para essa discussão. Temos na Assembleia Legislativa uma presidente extremamente atuante e com o olhar em 8 dimensões.
Fora da zona de conforto. Fora da zona. Fora Ela olha em 8 dimensões, que é o olhar da aranha. Diz que a aranha olha em 8 dimensões, né? Ah, é? Ela olha em 8 dimensões. E aí nós iremos colocar exatamente esse trabalho, porque a gente precisa de, eu diria que quando o foguete vai para a Lua não tem que ter aquele foguete. Então a presidente da Assembleia, a Assembleia Legislativa, é que vai ser esse foguete que vai levar esse projeto. E é claro que levando esse projeto junto ao governador... A senhora está cheia de responsabilidade com esse projeto, viu? Então, tendo o governador Brandão do lado de lá, que é um municipalista, e a municipalização ela só se faz presente se ela for integral, né? E isso é uma interface da metropolização. Acho que nós vamos dar passos largos. Depois, em outro programa, nós vamos discutir as potencialidades minerais do Maranhão, já prospectada, e a vocação agrícola do Maranhão, que é uma das maiores da América Latina. A gente tem muita coisinha dentro desse contexto para discutir, todas são muito importantes. É que foram relegadas tanto tempo que a gente ficou fora de foco. Mas agora, com a criação dessa metropolização, desse parlamento metropolitano, a gente pode voltar a discutir, porque isso tudo pode voltar a virar realidade. Mas vamos passar para outro assunto, senão a gente não consegue sair desse assunto que está empolgando tanto. Protocolo da parturiente. Eu achei esse projeto assim, de uma dimensão social e humana tão grande, que eu queria falar mesmo sobre ele. Explica para a gente o que significa esse protocolo, vereador. O protocolo da parturiente é trazer responsabilidades dinâmicas de todos, da instituição, dos profissionais, do político e da sociedade. Trazer atenção para um assunto que é grave. Por exemplo, e aqui novamente eu quero dizer, não vamos colocar o profissional de saúde, o médico, a enfermeira, até no canto do ringue. Não, eles são atores importantes nesse processo. E se não ocorre da forma que o protocolo da parturiente quer, não é por conta deles. Sim. Falta uma engenharia responsável para que isso aconteça. Por exemplo, o que morre de crianças na hora de nascer, no Maranhão e no Brasil, é muito, né? É uma violência velada. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo. A mulher sai do Maracanã para a maternidade na Coab. Ela já vem de carona com alguém, porque não tinha dinheiro. O vizinho traz, né? Aí chega lá, ela faz o exame, aí diz, não, você vai ter esse menino só daqui 4 horas. Volta para casa. Para ela voltar para casa, ela estava esperando o marido voltar à noite para vir, né? Ela não tem o dinheiro da volta, mas ela consegue voltar. E ela volta. Era para 4 horas, ela volta 8 horas depois. Quando ela volta 8 horas depois, a criança já está morta. Então, é uma falência circulatória da sociedade não ver isso. Então, o protocolo chama essa atenção. Então, e aí se define isso como? Ter uma sala de espera. Cada maternidade ter uma sala de espera com um profissional acompanhando, alimentação, uma águazinha gelada, um ar-condicionadozinho, né? Um conforto para essa hora que é complicada, gente. E é um habitante que está chegando de outro planeta. E planeta útero. O planeta útero. Aí chega no planeta Terra, às vezes nem nasce, morre na passagem. Então, esse protocolo, ele responsabiliza a todos, classe política, empresarial, sociedade, para esse problema, que são pessoas que, condição pequena, que não tem voz e nem vez. Então, nós que estamos aqui conversando, todos, nós estamos dando a nossa parte de que, dentro do nosso coração e da nossa intenção, de ver esse problema sanado. Seria basicamente, ou melhor, principalmente para as pessoas que dependem do serviço público, do hospital público, da maternidade, que às vezes está sempre cheia, não tem como acolher a pessoa que ainda está em processo de espera, da famosa dilatação para a hora do parto. Seria para acolher essas pessoas. E o profissional seria especializado para esse tratamento mais humanizado que começaria a ser ofertado a partir de então? Sim, nós poderíamos ter uma psicóloga perto ali para conversar, para dizer que às vezes essa parturiente é uma parturiente de primeira viagem
E aí tem a psicóloga. Nós temos como fazer isso. É só disponibilizar. É só ter na ponta uma fiscalização dinâmica e humana. Eu falo fiscalização dinâmica, não é aquela fiscalização de chegar logo multando e tal, eu respondo. Não, a fiscalização dinâmica e humana, aonde o produto maior é o resultado final. É um ser humano chegando. O ser humano chegando aqui no planeta Terra, né? Vem do planeta útero, não, como a Elda falou. Vem do planeta útero e chega no planeta Terra sendo bem acolhido. Então, o protocolo da parturiente, ele é um universo muito grande de discussão nesse sentido, de colocar em órbita o respeito, né? O acolhimento, o carinho. É verdade. E foi embora, né? E às vezes o estresse do dia a dia e a falta de estrutura no local deixa o profissional estressado. Porque aí tem que levar em conta os dois pontos, né? O paciente e o profissional, né? Exatamente. Que precisa também de um pouco de calma, de relaxamento, para poder oferecer esse tratamento. Porque no dia a dia a gente até entende, está todo mundo tão estressado, todo mundo tão correndo, que não dá tempo de fazer esse processo de humanização para acolher esse bebê que está chegando. Isso evitaria também, vereador, esses nascimentos dentro de carros, né? Quando a parturiente tem que voltar para casa, ou tem que correr para o hospital porque não teve vaga, ela vai para outro, acaba nascendo dentro de um carro. E os traumas que ficam, né? E os traumas, né? Os traumas que ficam. Então, é muito importante essa discussão. Não é projeto de lei. Aí a pessoa, por que você não faz um projeto de lei? Porque o projeto de lei é importante, mas ele tem um aquecimento muito grande na hora de aprovar. Depois de aprovado e sancionado, ele entra para a geladeira. Eu quero fazer isso um movimento permanente. Ele não seria um projeto, e como ele iria para a execução? Não, mas aí ele já entra na linha de discussão da própria Secretaria de Saúde. Mas eu acho, mas eu não quero fazer um projeto, a Assembleia pode fazer, porque serve por 217 municípios. Entendi. Aí depois você pode regulamentar no município, né? Cada um fazer... O município fazer a sua regulamentação de acordo com a sua realidade, né? Mas eu quero voltar bem aqui novamente para... Olha, minha produtora está dizendo que meu tempo acabou, mas vamos lá. Eu quero só dizer aqui o seguinte, o mais importante do projeto do Parlamento Metropolitano é a saída dos vereadores da sua zona de conforto. O senhor gosta de botar o pessoal assim na fogueira, né? Para trabalhar. Exatamente. O senhor já botou a presidente como aranha e o que mais? Como a pilota do foguete. A pilota do foguete, né? Mas a gente vai chegar lá. Esse é um assunto que com certeza a gente precisa discutir muito mais. Esse foi só o começo de uma discussão que a gente fez aqui, mas a gente precisa discutir muito mais e vamos sim discutir muito mais, até com outras pessoas. A gente pode conversar mais a respeito disso para todo mundo se familiarizar e todo mundo saber dos benefícios que vai ter com um projeto desse que está sendo discutido há tanto tempo, mas que até agora ainda não chegou a um resultado, vamos dizer, prático. E é essa prática, esse resultado que a gente está querendo. Vereador, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando, né? Muita coisa interessante para conversar, mas você está convidado sempre, volte quando quiser, a casa é nossa. Opa, muito obrigado. E eu quero dizer, café maravilhoso, mesa farta, né? E a alegria tudo de verdade, pode comer, tá? E a alegria de estar aqui e principalmente parabenizar a presidente desta casa. Muito obrigado pelos elogios para ela, pela parte que nos toca. Estamos cumprindo o nosso papel, estamos recebendo pessoas como o senhor para discutir assuntos como esse. Muito obrigado mesmo por sua participação e por compartilhar com a gente todas essas informações. Obrigada a você aí do outro lado que está nos assistindo e que sabe que eu vou estar te esperando aqui todo dia às 9 horas da manhã com muita informação, com assuntos como esse que interessam muito a sua vida no dia a dia. Agora é hora de saber as notícias do Parlamento. Bom dia, segundo. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia aos queridos telespectadores do Café com Notícias. Vocês já sabem, eu estou por aqui pela Rádio Assembleia preparando todos os bastidores, a movimentação para o Diário da Manhã. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo também através da 96.9 FM, trazendo informações sobre os trabalhos do Parlamento Maranhense. A semana foi muito movimentada no Palácio Manuel Beckmann, nós tivemos as 3 sessões plenárias, conduzidas aí pela presidente da casa, pela deputada Iracema Vale. Os parlamentares trouxeram vários temas à tribuna, também votaram algumas matérias que constavam na ordem do dia durante esses trabalhos. Logo lá no início da semana, nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Essa comissão é presidida pelo deputado Carlos Lula, deliberou naquele momento a respeito de 33 proposições. Foram mais de 3 dezenas aí de projetos que estão tramitando na casa, apreciados
pelos parlamentares que integram a CCJ. Então isso movimentou a ordem do dia, os projetos passam primeiro pelas comissões, em seguida seguem para a apreciação do plenário e há, claro, ainda uma expectativa para a próxima semana, né? Com a movimentação de muitos projetos tramitando no Parlamento Maranhense, a gente fica com os olhos assim meio que abertos, voltados para a ordem do dia, aquele momento em que os deputados apreciam, aprovando ou não os projetos de interesse da população maranhense. Lembrando que você, telespectador da TV Assembleia, vai poder acompanhar todas as informações sobre os trabalhos do Legislativo Maranhense através do site al.ma.leg.br. E olha, chama atenção para um programa fundamental, extremamente importante para a sociedade maranhense, que é o programa Assembleia em Foco. Acontece de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite na 96.9 FM. Portanto, hoje, a partir das 8 da noite, você pode ficar ligadinho na Rádio Assembleia, que lá também vai ter o resumo das atividades da semana aqui no Parlamento Maranhense. E Helder, é isso. A gente já fica aqui na expectativa para o início da próxima semana, com reunião da CCJ, reunião das demais comissões, a exemplo da educação, meio ambiente, assuntos econômicos, assuntos municipais, né, orçamento, finanças, fiscalização e controle, enfim. Há sim uma programação muito vasta em torno dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, voltada para a programação da próxima semana aqui no Parlamento Maranhense. Nossas equipes estão atentas. Você pode acompanhar todos os trabalhos também através do site al.ma.leg.br. Helder, eu devolvo com você que esse café aí parece que está muito gostoso e eu já estou aqui batendo na porta das 8h30 da manhã, que é o horário que a gente entra no ar com o Diário da Manhã aqui na Rádio Assembleia. Muito obrigado, eu volto com você. Obrigada a você, tchau e até a próxima.